Olá, pessoal! Aqui é Cissa Gomes do Núcleo Clara Luz de Terapias Vibracionais e mais uma vez eu estou aqui com vocês, dessa vez para responder algumas questões referentes à apometria. Várias pessoas, vários terapeutas, né, que fazem o trabalho conosco e mesmo de outras casas que trabalham com apometria, muitas vezes questionam como é que nós devemos lidar com os obsessores, com os sofredores, com as personalidades múltiplas que se apresentam durante o tratamento apométrico. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema que é Conversando com as Sombras. Muito bem. Então, gente, vamos lá. Para você que já trabalha com um grupo apométrico e conhece as leis da apometria, conhece os procedimentos, né, da apometria, eu acredito que aqui não terá muitas novidades. Porém, eu quero falar para vocês do nosso trabalho, que já vai para mais de 12, 13 anos, onde nós atendemos todas as sextas-feiras, junto de um grupo apométrico, né, o nosso grupo, e mesmo à distância os atendimentos continuam acontecendo, onde muitas pessoas são atendidas e foram milhares de atendimentos ao longo de todos esses anos. E o que nós observamos é que a dinâmica, o processo é praticamente o mesmo sempre, né? Existe um mecanismo e esse mecanismo de obsessão, esse mecanismo de como esses seres se apresentam, eles têm uma regra, apesar de que cada nova sexta-feira, cada atendimento é um atendimento muito particular, de alguma forma existe um mecanismo comum a todas as formas que se apresentam, né, de obsessão, ou de processos de personalidades múltiplas. Então é disso que eu quero falar com vocês, porque existe muita dúvida como conduzir esse ser, essa consciência que se apresenta durante uma apometria, como conversar com esse ser ou com essa consciência ou com a minha própria personalidade do passado, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu vou exemplificar aqui com um atendimento que nós fizemos até recentemente e que foi um atendimento digno de livros, né? Foi tão acadêmico tudo o que aconteceu que, com autorização da pessoa, é claro, depois eu vou exemplificar mostrando como foi a dinâmica, como nós conduzimos esse caso. Eu tenho certeza que isso vai ilustrar muito para você que trabalha com apometria ou para você que quer trabalhar num grupo apométrico, que é esse nosso trabalho tão incrível, tão maravilhoso e libertador, tá? Então eu vou fazer um breve resumo aqui sobre a apometria. Bom, gente, a apometria ela é uma técnica em que nós conseguimos, através de comandos mentais e pulsos eletromagnéticos, separar os corpos da pessoa, do assistido, né? Assim como dos trabalhadores. E essa separação de corpos, vamos colocar assim, permite que cada corpo sutil seja tratado na sua dimensão de origem. Esse afrouxamento das ligações magnéticas, ele permite uma ação mais eficaz daqueles seres que estão nas dimensões correspondentes, né? Então, por exemplo, nós estamos na terceira dimensão, quem vai cuidar do ser humano encarnado é um outro ser humano encarnado, né? Se eu preciso de ajuda, eu vou ao médico. A mesma coisa vai acontecer com os meus corpos, o corpo astral, o mental, o espiritual. Nós vamos cuidar desses corpos nas suas dimensões de origem, na quarta, na quinta, na sétima dimensão, tá? Então essa é uma técnica que foi trazida por Dr. José Lacerda nos anos 60 e que tem sido amplamente divulgada e trabalhada
principalmente dentro de algumas casas espíritas, porém, lembrando que ela não tem nenhum caráter religioso. Nós estamos falando de espiritualidade sem cunho religioso, tá? Então, quando nós damos essas ordens para que haja uma separação desses corpos, nós também vamos alterando a questão do tempo e espaço, de forma que eu consigo, através de comandos, através de pulsos eletromagnéticos, caminhar no tempo e no espaço. E com isso nós conseguimos trazer memórias, curar dores, trazer partes da nossa consciência que ficam presos em dor em algum momento numa outra existência, que são as nossas personalidades múltiplas. E também nos permite trabalhar, conversar com seres que possam estar interferindo no campo do assistido. Então, obsessores, sofredores, seres que por alguma razão querem vingança, querem causar dor, querem causar medo, enfim, e que ficam afetando o campo energético dessa pessoa. E daí ela vai ter sintomas, doenças, às vezes doenças incuráveis, né, segundo a medicina, dores que não se encontra, por exemplo, uma causa, processos financeiros, por exemplo, que nunca se resolvem, questões de relacionamento que também tem sempre um padrão repetitivo, uma pessoa que vive num quadro de infelicidade, ou mesmo processos obsessivos que já foram identificados, mas que não consegue ser resolvido, né, através das técnicas habituais. Então, a apometria, ela é uma técnica de limpeza dos corpos espirituais, né, de todos os nossos corpos sutis, e, além disso, ela trabalha nas questões das personalidades do passado, que são, como eu já disse, partes de mim, partes da minha consciência que vivem em dor num outro momento. E como não existe, o tempo ele é linear somente aqui na terceira dimensão. Saiu da terceira dimensão, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, se eu sofri uma dor, um processo, um trauma emocional muito grande, e uma parte da minha consciência ficou presa, ela continua vivendo aquela dor. E muitas vezes isso pode interferir no meu padrão de vida hoje. Imagine, por exemplo, que você viveu numa encarnação atrás, né? Pode ser há 2, 3, 10, não importa. Você viveu um relacionamento que te deixou extremamente traumatizado ou traumatizada, um relacionamento muito abusivo. Vamos supor que você tenha morrido por conta desse relacionamento. E aí, imagine que nessa vida, quando você encontra alguém que tem alguma característica que lembre aquele relacionamento, mas vamos dizer que não tem nada a ver, você não vai viver a mesma situação, porém, algumas características dessa pessoa podem remeter àquela situação do passado. Então, imagine que aquela parte da sua consciência que está vivendo lá em dor, ela começa a interferir no seu campo informacional e começa a gritar para que você não siga em frente com esse relacionamento. Então, você começa o que a gente chama de autossabotagem, né? Autossabotagem. Eu vou criar uma condição para me livrar desse relacionamento. E isso pode ser um padrão repetido. Cada vez que você se aproxima de uma pessoa, de um homem, né? Com determinadas características físicas, enfim, qualquer coisa assim, desperta aquela memória de dor e você se afasta, mesmo que essa pessoa pudesse ser a sua alma gêmea, a pessoa da sua vida, uma pessoa que te traria muita felicidade. Mas, como você já tem alguém gritando, que é você mesmo, né? Num outro momento, que viveu uma experiência muito traumática com alguém que se parecia com esta pessoa, isso começa a interferir no seu campo e você não vai conseguir se relacionar, né? E começa a te afastar de todas as pessoas. Então, gente, quando você corrige isso, através da apometria, eu consigo trazer aquela consciência e explicar a ela que tudo aquilo já passou,
que aquele processo já acabou, que estamos num outro momento, e eu resolvo a questão, esta parte que vivia em dor esclarecida vai se reintegrar à minha consciência como um todo. E aquele processo acaba. E a partir disso, a minha vida flui. É isso que nós vemos nos atendimentos, tá? Isso é só um exemplo. Então, a apometria nos permite tratar personalidades do passado. E isso é muito interessante, porque existem encarnações que nós estamos, às vezes nascemos, né, para cuidar, para resgatar uma consciência que vivia em dor. Eu venho aqui só para curar aquilo, porque enquanto toda esta consciência não estiver em uníssono, eu não consigo ascender, sair desse processo reencarnatório. E a apometria, ela abrevia essas vindas, quando eu consigo resolver, resgatar aqueles pedacinhos de mim que ficaram lá atrás, entenderam? Então, é um tratamento que foi trazido por Dr. José Lacerda e outros autores, como o J.S. Godinho, vêm aprimorando e utilizando de uma maneira brilhante. E esse é um trabalho para a humanidade, né? É um resgate da humanidade. Todo mundo deveria conhecer e, pelo menos, participar de um grupo apométrico, passar por uma apometria de vez em quando, porque o resultado é fantástico e, como eu disse, auxilia no processo de evolução. Mas, gente, uma dúvida muito grande é exatamente essa. Quando nós estamos no grupo apométrico, né, que é um grupo de pessoas, como eu disse, nós iniciamos o trabalho fazendo um ancoramento com as energias, as egrégoras que nos assistem. Então, assim, ela é uma técnica, inclusive temos o curso de apometria aqui no Núcleo Clara Luz. É um curso que vai ensinar a técnica de trabalho. Mas é preciso que você, que quer trabalhar com apometria, esteja ligado a um grupo. Ou, se desejar, pode se reunir aqui no nosso grupo. Por quê? Ela é uma técnica, é um trabalho que requer todo o cuidado, todo o amparo da espiritualidade. Então, nós temos um hospital que nos atende, uma colônia que nos atende, nós temos grupos de resgate, grupos de encaminhamento, grupos de cura que estão presentes, né? Nós temos os nossos guardiões todos presentes, nós fazemos toda a proteção do ambiente onde trabalhamos. Então, nós vamos fazendo um ancoramento dessas egrégoras, tá? Antes do trabalho, de forma que nós todos, cada trabalhador, né? Cada terapeuta, ou cada médium, enfim, trabalhador, o ambiente de trabalho e tudo que nós vamos utilizar está sendo colocado ali pela espiritualidade, né? Então, nós trabalhamos em conjunto com eles. Então, gente, vamos supor que chegue lá uma pessoa, né, o assistido, que vai ser atendido por uma questão que ele vem trazer, e aí nós damos início, primeiro fazendo essa conexão com todas as egrégoras, trazendo os campos de força para o nosso espaço de trabalho, colocando ali tudo aquilo que nós achamos que precisa, cachoeiras, água do mar, flores, mata, colocamos os elementos da natureza, elementos de transporte para que a pessoa seja levada até o Hospital Raio de Luz. E assim nós vamos colocando todos os utensílios necessários para o nosso trabalho. Então, imagine que todos já foram desdobrados, né, para o plano astral, lá para o Hospital Raio de Luz, onde vão receber as suas instruções, cada um dos trabalhadores. E aí nós vamos para a parte em que nós baixamos as fichas e arquivos da pessoa que está passando por um processo, por um problema, enfim, que ela vem resolver. Existe, então, uma certa sequência, e é isso que eu vou falar para vocês. Geralmente, essas pessoas com problemas crônicos, seja de relacionamento, de saúde ou financeiro, ela já atraiu para o campo, seja isso a causa do que está acontecendo, ou porque ela atraiu
porque é claro que alguém que está muito chateado porque não tem um bom relacionamento, vibra sempre na escassez, na falta, na carência, ela vai atrair seres na mesma vibração, né? Então, geralmente, quem se apresenta no grupo apométrico, a consciência que se apresenta ali, ou é uma consciência que é uma personalidade da pessoa, do passado, ou é um obsessor que está ali, ou um sofredor. Então, geralmente é assim que começa. Então, quando essa personalidade aparece, algum dos trabalhadores traz essa consciência, como se incorporasse, né, aquela consciência. Então, nós sempre vamos perguntar para uma outra pessoa do grupo se aquele que está se apresentando ali é um obsessor ou é uma consciência, uma personalidade do passado. E aí, por impulso, né, a pessoa vai responder a primeira coisa que vem à cabeça, e nós vamos tratar, independente de ser uma personalidade ou um obsessor mesmo, nós vamos tratar da mesma forma. Como é que nós tratamos? Geralmente, esse ser, essa consciência que está ligado à pessoa, né, ele tem o intuito de fazer essa pessoa sofrer, de causar dor, mas geralmente não é ele o mandante do processo. Ele está sendo geralmente usado. Ele é aquele ser de menos poder, vamos dizer assim, no baixo astral, e que precisa de ajuda porque ele está, a sua consciência ainda não acordou para o seu novo estado, né, de desencarnado, e geralmente ele está desfigurado, ele está sem energia, e aí, em troca de uma oferta, né, de uma oferenda de um pouquinho de energia, de ectoplasma, este ser, ele vem e cumpre aquilo que foi pedido, né? Então, ele está atrapalhando a vida daquela pessoa, ele vem fazer o seu trabalho, e ele vem e se apresenta na apometria, só que ele nem sabe por que ele está ali. Então, quando nós vamos conversar, só lembrando, gente, tem grupos apométricos que não dão muita chance para o ser falar. Rapidamente ele já é encaminhado, é tirado ali do campo da pessoa e ele vai sendo levado pelos guardiões, pelos grupos de resgate. Nós temos o hábito de ouvir o que ele tem para dizer, porque geralmente existe uma dor também por trás desse ser, né? E aí, a partir do momento que ele é esclarecido, nós temos a certeza de que ele vai acordar para uma nova consciência. Então, nós gostamos de ouvir, tá? Mas tem grupos apométricos que não permitem, que simplesmente falam, olha, eu tô te dando consciência e vai embora, né? Sem problemas, vai funcionar também. Bom, mas aí, geralmente, o que a gente vai fazer? Vai perguntar por que aquele irmão tá lá, né? Então, meu irmão, o que você tá fazendo aqui? Olha para sua condição, que geralmente ele está desfigurado, ele está sem energia. Então, nós vamos trabalhar nisso, trocando as vestes dessa pessoa, desse ser, emanando amor, emanando amizade, fraternidade, mostrando que existe um outro lado, que alguém se importa com ele, que nesse momento ele está sendo usado, né? Que ele está sendo escravizado por outros, e se ele quer sair dessa situação, essa é a grande chance. Lembrando, gente, que quando na apometria esse ser aparece, essa consciência, ele já está dentro de o grupo já não é aprisionar a palavra, né? Porque na verdade ele vai ser levado para ser tratado, mas ele já está contido. Então, ele vai ser levado para que seja orientado, tratado e depois enviado para as dimensões onde a sua frequência vibratória permita que ele vai evoluir, né? Então, ele está ali já preparado para ser levado. Mas a gente vai então conversando e vai mostrando as vantagens de sair daquela condição que ele se encontra agora, né, para seguir em frente. E assim nós vamos conversando para que ele siga. E geralmente é isso que acontece, tá? Então, ótimo, um trabalho incrível, porque você já consegue ajudar também aquele irmão que estava ali, perdido e sendo usado por outros. E geralmente com ele tem outros tantos e todos eles são levados. Ok.
Se for uma personalidade do passado, nós vamos tratar da mesma forma, vamos esclarecer o porquê da raiva, do ódio, da mágoa, que os momentos que as encarnações já se passaram, que aquilo já terminou, que ele pode sair daquele momento e escolher uma nova forma de viver, né? E também vai sendo tratado e reintegrado à consciência como um todo. Outras vezes, então ok. Aí, o que vai acontecer? Geralmente, depois dessa manifestação, começa a aparecer o mandante daquele processo, né? E aí a gente vai tendo umas histórias novas. Por quê? Geralmente, aquele que manda, né, que está hierarquicamente acima daquele sofredor ou daquele obsessor, ele tem uma razão para isso. Não é só em troca de energia. Ele tem uma razão, ele tem um desafeto por aquela pessoa. Então é o momento de esclarecer, é o momento de mostrar por que você está fazendo isso, por que você persegue essa pessoa, às vezes por séculos, né? Paralisando o processo da pessoa e paralisando a evolução desse ser também. Então ali nós conversamos e vamos perguntando o porquê. Geralmente ele conta uma história do passado em que ele foi vítima daquela pessoa que está sofrendo agora. E nós tentamos assim colocar os dois num diálogo onde o suposto algoz, né, que hoje está numa outra encarnação, pede perdão, porque também não tem a lembrança, mas vamos lá, ele pede perdão, ele explica que naquele momento não sabia o que fazia, que era o melhor que ele sabia fazer. Então, geralmente essa conversa traz o esclarecimento para aquele obsessor. Quando isso não acontece, nós usamos uma técnica de apometria que é voltar no tempo, né? Nós damos uma ordem para que esse espírito volte no tempo antes daquilo que aconteceu, que ele julga ser, que ele foi injustiçado, que ele foi vítima. Então vamos voltar antes para ver como foi que você se colocou naquela situação. E aí você vai lá e dá ordem, né? E ele vai visualizar o que foi que aconteceu. Houve uma causa e efeito. Houve uma razão para aquilo ter acontecido. E geralmente nesse momento, a consciência também é trazida à tona. E ele entende que ele se colocou naquela situação porque provavelmente ele também causou uma dor para aquela pessoa. E a partir daí, nós vamos, a partir de muitos impulsos de amor, o grupo todo vai mandando amor, emanando, explicando que esse processo precisa terminar, porque senão você vai ficar na eternidade, num ciclo, né, de ódio, de mágoa, e não caminha, enquanto que aquele que você julga ser o seu algoz está caminhando. Então, a lei e a justiça divinas permitem que as pessoas vão melhorando a cada nova encarnação, e essa é a chance dele também. Então, você conversa e aí, muito provavelmente, eles se entendem, né? Porque existe uma sensibilização muito grande, né? Uma sensibilidade muito grande envolvida, e você consegue resolver. E aí esse ser também vai sendo encaminhado, tá? Então, existe, como eu falei, uma regra. O primeiro que chega é o sofredor, é o obsessor que veio usado por um outro. Depois vem o mandante, né? Isso é regra geral. E aí a gente encaminha também, e vocês, na grande maioria das vezes, as pessoas ficam muito bem, elas ficam ótimas, na verdade, né? Resolvem seus processos e a vida muda. Quando o processo é mais grave, quando existe ação de magia, e às vezes de seres de alta hierarquia, né, das trevas, nós temos o trabalho um pouquinho mais intenso também, porque na sequência, além daquele, muitas vezes, quando é permitido, né, pode ser trazido também aquele que está nas altas hierarquias do submundo, mas nós vamos tratar da mesma forma, né, sempre com amor, compaixão, sempre mostrando o lado que existe amor,
que existe equilíbrio entre bem e mal e mostrar as vantagens de sair daquele estado, né? E se modificar, se transformar. Outras vezes não aparece, eles não chegam, porque não é o momento, não foi assim que a lei divina determinou, então a gente vai parar por aí. Mas sempre é possível trabalhar para que todos esses seres, né, envolvidos, a grande maioria, possa seguir o seu caminho evolutivo, tá? E aqui, gente, eu quero mostrar para vocês um exemplo de uma pessoa que nós atendemos na última sexta-feira, e com autorização, é claro, porque foi assim algo muito acadêmico. Então, eu quero contar para vocês a dinâmica desse atendimento, tá? Mas eu vou deixar isso para o nosso próximo vídeo. Então, não percam, porque eu vou ilustrar tudo que eu acabei de falar para vocês no nosso próximo vídeo. Grande abraço e até lá!